Números 26. Deus manda a soma de todos os israelitas. E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão e sacerdote, dizendo: Tomai a soma de congregação com filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais. Todos o que em Israel vai para a casa dos seus pais, tudo o que em Israel vai para o exército. Falou depois Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, dizendo: Conta ao povo da idade de 20 anos, como o Senhor ordenara, e a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram de Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, foram Enoque, do qual era família de Enoquinas, de Paulo, da família de Paluítas, de Ezon, da família de Ezonitas, de Carmim, família de Carmitas. Essas são as famílias de Rubenitas, e que foram deles contados foram 43.060 e os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Neumel, e Datã a Abraão. Estes Datã abriram foram chamados os congregação, que moveram a contenda contra Moisés. Contarão na congregação de Aré, quando nos verá a contenda contra o Senhor. E a terra saiu a sua boca e tragou com o quanto Moré a congregação. Quando que o fogo nos sumiu 250 homens e foram por sinal. Mão os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo os filhos de Simeão, peraí. E a terra abriu e tragou e a sua boca tragou a Coré, quando morreram na congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo a sua família de Nemuel e família de Nemuítas, de Jasmim, a família dos Jamitas, e de Jaquim, a família de Janquintas, de Gerá, e as famílias de Geraías, de Saul, e a família dos Saulitas. Esses são as famílias de Simeitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo sua geração, Jefron, as famílias de Jefonitas, e Azi, família de Azitas, de Suni, as famílias de Sunitas. De Ozi, a família de Ozinitas. De Eri, a família de Eritas. De Arode, a família de Aroítas. De Areli, família de Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram nele contados, 40.500. Os filhos de Judá, Onã, mas Onã morreram na terra de Canaã. Assim, o filho de Judá foram, segundo a sua família, de Selá, a família de Selanitas, de Pérez, família de Perezitas, de Gerá, família de Geraitas. E os filhos de Pérez foram Ezon, a família dos Eronitas, de Ramu, a família de Raluítas. Essas são as famílias dos Amoitas. Estes são as famílias de Judá, segundo os que queiram. Deles cortados, 67.500. Os filhos de Isacar, segundo a sua família, Tola, a família de Tolaitas, e Puva, a família dos Puvitas. De Zabuzeu, a família de Zabuzitas. De Simorim, a família de Puvitas. De Zabuzim, a família de Zabuzitas. De Siron, as famílias de Sironitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo a sua família, foram de Sered, a família de Seroditas, e de Elon, família de
Zazel, a família de Zalael. Estas são as famílias dos Zebulitas, segundo os que foram contados, 60 e 500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassé e Efraim. Os filhos de Manassé foram Manquir, a família de Manquiras e Marqui gerou a Gileade, de Gileade a família e Gileaditas. Estes são os filhos de Zelaitas e Izé, a família de Iesitra, e Eleque, a família de Elequinas. Esse Arcihel, a família de Arcelitas. Esse quem, a família de Siquemitas. E de Semitas, a família dos Semiditas. De Efer, a família de Eferitas. Porém, Zelofeadas, filhos de Efer, não tinha filhos, senão filhas. A família de Eresitas. Porém, os filhos de Efer, filho de Efer, não tinha filhos, senão filha. Os nomes da filha de Elofetas foram Maclã, Noã, Oglã, Milca e Tirzas. Essas são famílias de Manassé. Os que foram dele contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo a sua família de Suletas. A família de Suletaías de Benquer, a família de Bequetas de Tan, família dos Tanaitas. E estes são os filhos de Suletas de Herã, a família dos Eraitas. Estes são a família dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo a sua família. Os filhos de Benjamim, segundo a sua família. A Bela, a família de Belaitas, de Asbiré, a família dos Aibelitas de Airão, a família de Aiaramitas de Sultão e a família de Sulamitas, um fão de família de Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arte e Naamã. De Arte, a família de Arditas, e na minha família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram neles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo a sua família. Das suas filhas dos Sumaitas, esses são os filhos da família de Dan, segundo as suas famílias. Todas as suas famílias dos Sulamitas, segundo os que foram neles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo a sua família, foram Irmã, a família Inamitas de Irmã, as famílias dos Evitas, de Beiritas, dos famílias de Beritas. Dos filhos de Beritas foram de Eber, a família de Erebitas, de Malaquel, a família de Malequitas. E o nome das filhas de Asser foi Será. Essas são as filhas dos filhos de Asser, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo a sua família, de Zazel, família de Zelaitas de Zuni, a família dos Gunitas. De Zezé, a família de Zederias, de Seli, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali. Foram suas famílias e foram neles contados, foram 45.400. Esses são os contratos dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão de terra. E falou o Senhor Moisés, dizendo: a esta se repartirá a terra em herança, segundo o número de nomes. A um multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram neles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos dos seus filhos, dos seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte se repartirá a herança deles entre outros poucos. E estes serão contados Levi, segundo a sua família de Gerson, a família de Geonitas, de Coate, a família de Coatitas, de Meari, a família de Mearitas. Essas são famílias de Levi, famílias dos Libnitas, as famílias de Hebronitas, as famílias dos Malabitas, as famílias dos Mugistas, as famílias dos Coraitas, e Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu o livro Egito,
a esta Arão. Gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nabade, Eleazar a Itamar. Porém, Nabade e Abiú morreram, trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E todos deles foram contados, foram 23.000, todos varões de idade de 1 mês para 1.000, porque eles não foram contados entre filhos de Israel, porquanto lhes foram dada herança entre filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Israel e Eleazar, os sacerdotes que cortaram os filhos de Israel de Campinas de Moabe, a pé de Arão. Entre esses, nenhum houve os que foram contados por Moisés e Arão, os sacerdotes, para contarem os filhos de Israel no monte Sinai. Porque o Senhor dissera deles, que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.